Oi, gente, ainda sexta-feira, 6 de novembro de 2015. Eu gravei um vídeo vindo pra casa, correndo, né? Aí já tomei um banho, em menos de 1 hora. Tomei um banho. Ai, gastei, sei lá, 80% do tempo tomando um banho. Mas aí vesti outra roupa e já tô voltando pro plano piloto. Pra abertura de... para a abertura de um festival de cinema, Festival Internacional de Cinema de Brasília. E vou encontrar um grande amigo meu lá, e um cineminha sempre é maravilhoso para espairecer. Eu adoro, confesso que eu sou viciada. Aliás, vou muito neste cinema, neste complexo pequeno de cinemas onde o festival vai acontecer. Toda semana eu vou. E noite de sexta-feira, né, pegar um cineminha é muito bom. Parece que você realmente fecha o ciclo de trabalhos e dá início ao fim de semana. Então, sobre o que eu estava falando lá do Dewey, né, do texto em que ele fala da experiência, e aí ele vai mencionar uma série de outras categorias, entre elas a ação. Ele falando, lembrei agora, que a ação, ela tem um tempo de decorrência, ela tem um início e ela tem uma conclusão, diferente de começos e cessações, aliás, né, de cessar. Cessações, é o que ele escreve, que caracterizam a ação. Vou usar um termo assim, né? É horrível, mas como que se diz? A ação inconclusa, a ação que é abortada, né? Antes da sua consumação toda, né? Essa é a diferença, uma diferença que ele faz, né, da qualidade da ação e da ação que, de fato, agrega ou consolida ou pode significar uma experiência. Ela é consciente, tem um início, um propósito. Às vezes ela tem, ou ela tem mesmo, pode ser inato, um certo sofrimento, um certo pesar, mas não inúteis, não pela sua simples presença, mas pelas demandas que essa ação apresenta. Então fazem parte na medida em que conduzem, né, a concretização e a conclusão dessa ação. Mas essa ação, ela alcança um fechamento, que é essa conclusão. E não ela é suspensa, interrompida, largada para lá, deixada de lado, abandonada, entendem? Essa é uma diferenciação que ele faz que eu achei bem bacana, bem interessante, assim. Engraçado, o mundo dos filósofos é fascinante mesmo. Eles pegam tudo aquilo que para nós parece dado, né? Parece que está resolvido, parece que todo mundo já sabe o que é. Problematizam, esmiuçam, né? É uma coisa. E nos fazem redescobrir noções, redescobrir, né, dados, fatos, enfim, com os quais sempre convivemos. Bom, fechado esse parênteses, estava lembrando, eu comecei a gravar de novo porque eu estava lembrando, né, que em meio a essa loucura toda, essa roda viva, essa histeria e tal, não sei o que, encontrei um colega de movimentos culturais e tal, e ele trabalha com uma pessoa, né, que depois de muito tempo chamou minha atenção, né? Não depois de muito tempo que eu já conhecia a pessoa, depois de muito tempo em que ninguém chamava minha atenção, porque
tive aquela experiência desagradável no início do ano, e aí desencanei de novo, né? Primeiro fiquei puta, fiquei com raiva, sou muito passional. Aí depois, mesmo depois que passou, espaireceu, eu já tava, né, nem lembrando mais disso, mas aí, não sei, me deu uma insensibilizada, sabe? E eu voltei a ficar enclausurada, emocionalmente falando, né? Afetivamente falando. E ninguém mais chamava minha atenção de novo. Aí, quando foi agora, recentemente, fui a uma reunião e estava essa pessoa, que, aliás, é um homem muito mais velho do que eu. E foi a primeira vez também que um homem muito mais velho, agora, na minha idade adulta, né, tal, chamou minha atenção. Eu até fui cortejada, vou chamar assim, por uma pessoa no fim do ano passado, início desse ano, que também era bem mais velho do que eu e que se aproximou por causa dos vídeos, por causa dos confessionais. Primeiro assim, começou como é que se chama? Comenta, né? Aí um dia sugeriu um café, não sei o quê. Aí fica naquela, né? Todo mundo falando, vamos tomar um café um dia. Aí até que aconteceu, fomos tomar um café mesmo. E ele me contou, ele falou, você sabe que uma da experiência que você narra nos seus vídeos, eu passei igualzinho, e eu sendo homem e tal, e contou a experiência e tal, eu achei super legal dividir aquilo, né? E os vídeos terem sido o meio, o provocador, né? O canal para esse tipo de troca, de compartilhamento. Mas quando chegou ao final, assim, já estava chegando ao final do encontro, a gente já ia se despedir perto do carro, dos carros, né, e tudo. Aí ele me olhou diferente, eu falei, mas você é muito bonita e tal. Aí eu falei, mas não estou disponível. Assim, papo, né? Você é muito bonita, muito grata, mas eu não estou disponível. Como acho que os vídeos até dão a entender, né? Eu fiquei muito chateada e tal com a situação, e agora eu não tô. A última coisa que me passa pela cabeça é me aproximar de alguém. E não estou só, mas não estou disponível. Aí ele entendeu, né? Mais ainda que tenha entendido, ficou mandando umas mensagens, umas coisas, ficava aquela coisa meio dúbia, né? Quando eu percebi, ou sei lá, né? Desconfiei que podia haver ainda alguma esperança dele, alguma coisa, que ele tivesse ali naquela típica postura machista, né? Você não quer agora, mas eu vou te conquistar. O subtexto é esse. Eu pensei, poxa, vou apresentar para uma amiga minha que bate mais de idade com ele e que, pessoa legal, bacana, bem sucedida, um doce, né? Super ali, amorosa, carinhosa, culta, educada, né? Bem formada, bem de uma família e tal. Falei, e que tá a fim de viver um relacionamento, né? Tava num outro momento diferente do meu. Aí apresentei. E depois não pensei mais nisso. Bom, o que aconteceu agora, quando eu vi essa outra pessoa e me interessei, né? Primeiro fiquei surpresa, né? Me interessei também, tô apaixonada, né, gente? Assim, achei super interessante a pessoa. Fiquei afim, assim, de uma pessoa que eu sei que é solteira, né? Que é solteira. Os meus colegas estavam juntos e tal, a gente saiu, depois fomos almoçar. E aí eu comentei, falei, não, mas essa pessoa é meio dada a gracejos, né? Porque veio me cumprimentar. Aí eles riram, morreram de rir, porque conhecem o cara há mais tempo. Mas ele é famoso por isso. Ih, não, inclusive tá separado, bababá, separou, tá sozinho faz tempo, né? Mas assim, não, só se você quiser se divertir, uma coisa nada séria e tal, porque assim, Aí eu achei até engraçado, eu falei, gente, cara, nessa altura e tal, né, a gente acha que eles vão sossegar, que nada, tá lá, em plena galinhagem. E
E aí eu falei, pois é, mas de todas as pessoas com as quais a gente tem lidado esse tempo todo, esse aí era o único que eu pegava. E aí eles riram, aquela coisa toda. Passou mais uma ou duas vezes que a gente se encontrou em ocasiões diferentes. E semana passada eu encontrei o amigo, porque quando eu falei, eu e alguns amigos fomos almoçar depois, era uma amiga e um amigo. Os dois com quem eu comentei, que riram e deram a ficha, né? Aí eu encontrei com esse amigo e conversa vem, fala de um monte de coisa, política, cultura, não sei o quê. Falei, e aí? E o seu amigo, o seu, né? Aquela pessoa lá, tá livre ainda, leve e solta, como é que tá? Aí riu, né? Levou uma surpresa primeiro assim, aí tá lá, naquele mesmo esquema, né? Se for só pra curtir e tal, você pode chegar chegando. Agora, não recomendamos pra querer se envolver. Eu falei, ótimo. E achei muito engraçado, porque 2 minutos depois, sei lá, ele saiu de onde a gente estava, foi falar no celular lá longe, sei lá o que se tinha a ver ou não, entendeu? Mas parecia, assim, parecia aquela coisa que eu posso traduzir assim: existe uma adolescência depois dos 40 em que a gente faz os mesmos, a gente tem os mesmos comportamentos, as mesmas intriguinhas, ou as mesmas, dá os mesmos recados, faz as mesmas armaçõezinhas de cupido um pro outro, sei lá, essas coisas, que é muito engraçado, que é muito adolescente e tal, mas que tem uma outra, né? Tem um outro peso, claro, quando acontece na nossa idade, mas que a gente às vezes se pega fazendo. Que nem eu ficar perguntando, né, pro amigo, e aí, seu amigo? Ao invés de chegar como uma pessoa adulta, né, bem resolvida, moderna, emancipada, blá 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 blá, direto na pessoa, né? Mas aí bate uma timidez igualmente adolescente. Então, gente, aí eu pensando, né? Aí eu lembrei até do outro caso, né? Da outra pessoa e tal, mas pra mim, qual uma diferença assim crucial que eu senti, altamente intuitivo, emotivo, sabe? Afetual, de vibração, assim, de energia, que eu senti em relação ao primeiro e que me fez repelir, imediatamente repelir, e em relação, diferente desse segundo, né? O primeiro ainda me dá uma impressão daquele tipo de machismo nojento, que é, eu quero me dar bem pegando alguém muito mais jovem do que eu, quero me autoafirmar, quer afirmar a masculinidade, sabe aquelas coisas? Aí tá lá o cara, idade para ser seu avô, seu pai, seu quase avô, e aí se apresenta alguém que tá mais próximo, assim, em termos de idade, experiência de vida e tal, mas não investe do mesmo jeito, porque tá caçando alguém que tenha menos da metade da idade, ou que tenha metade, ou que, sei lá, não tenha metade da idade, mas tenha 20 anos menos, 25, sei lá quantos anos menos, entendeu? Nesse segundo caso, não. Nesse segundo caso, a diferença se deu assim. Por mais que a pessoa tenha sido galanteadora, porque cheguei atrasada para uma reunião que tinha outro propósito, uma coisa super séria, tal. Eu estava lá, na reunião também. Então, né, nosso primeiro encontro foi de trabalho. Aí veio cumprimentar, uma coisa meio galanteadora, mas com toda a contenção que a circunstância exige, né? Aí depois, mesmo os meus amigos tendo comentado ou não, também as 2 vezes que nos vimos novamente, assim, com um comedimento, né, tal. Então não tem aquela coisa assim de ave de rapina que parece que quer, sabe? E que tem essa coisa machista nojenta Então é muito diferente, assim, uma energia diferente.
Eu não sei explicar, porque é muito subjetivo mesmo. Como eu li, né? Como eu interpretei, como eu senti. E aí justo esse outro que tá nessa coisa comedida, solto no mundo, que até os meus amigos, né? Aviso, Sheila, ó, só se for uma brincadeira, assim, né? Não, tranquilo, tranquilo. Também não tô pronta pra pedir ninguém em namoro, não. E aí me interessa. Acho que tem também um pouco do meu lado yang, né? Quero, quem sabe, será que eu conquisto? Conquisto sim, né? De chamar atenção, não é conquista, tá, gente? Ai, eu ouvi um comentário de um colega de trabalhos esta semana, que ele estava assistindo lá um confessional, que ele chama confessionário. Aí ele assim, sabe o que eu pensei? Que você faz terapia e mesmo assim você grava os vídeos e falas como se a terapia não bastasse. Aí eu ri, né? Eu falei assim, pois é, você é um tipo de questionamento, de estranhamento que muita gente deve sentir, né? Poxa, a Sheila tá fazendo terapia pública, né? Terapia nas redes. E aí, o que eu já entendo é que não, assim, realmente, eu acho que várias pessoas como eu fazemos terapia, várias pessoas fazem terapia para elaborar, resolver, superar, ressignificar, né, questões, dificuldades, lacunas, sofrimentos, traumas, etc. Para, no âmbito público, social, e às vezes nem tão público assim, às vezes privado, mas ali no campo das inter-relações com os companheiros, com os filhos, com os amigos, não carregarmos, não trazermos para esse espaço também todas as nossas feridas, né? Eu vejo a terapia um pouco por esse viés e faço, né, com essa determinação, nessa busca, né? Mas quando eu gravo os confessionais, eu não estou pretendendo fazer terapia, até porque no trabalho terapêutico há um outro, né? Há um espelho que é o terapeuta, cujo papel é, entre outras coisas, trazer à baila o palimpsesto, vou chamar assim, o texto que foi apagado, mas ainda está lá, e que se revela por um outro texto sobreposto. Texto este apresentado pelo paciente, né? Mas que o terapeuta vai ler nas entrelinhas, procurando justamente o que está esquecido, ocultado, soterrado, etc, etc. Quando eu estou fazendo o confessional, eu estou, de certa forma, transgredindo aí um acordo social, um contrato, que determina que eu não deveria trazer minhas fraquezas, minhas lacunas, minhas feridas e minhas dúvidas, meus medos, tudo que nos fragiliza, enfim, não deveria trazer para o campo social, né? Para este âmbito público, social. Mas eu, particularmente, uma anônima, uma pessoa, uma mulher que mora em Brasília, num país periférico, uma cidade dentro do país periférica, porque quando se fala em Brasil só se pensa em Rio e São Paulo, ou Amazônia, em cada uma dessas cidades ou desses territórios de uma maneira muito diferente.
me vejo mais documentando uma crônica de um tempo, com as dificuldades que enfrento como mulher, como um adulto que vive só numa cidade que nem é cosmopolita, uma metrópole, mas que é uma cidade maior, que é a capital política administrativa do país, com todas as contradições, porque são os avanços do feminismo, das tecnologias do século XXI, etc. e tal, e retrocessos, né? E barreiras, obstáculos e desafios que tornam a vida nem tão simples assim, né? Então eu dou um testemunho. É claro que o viés, ele acaba trazendo muito dessas minhas fraquezas, porque a fala que eu escolhi é a da subjetividade mesmo, dos meus sentimentos, das minhas experiências, das minhas descobertas, das coisas com as quais me confronto, pessoas ou contextos ou condições objetivas mesmo, de vida. Então, a única ressalva que eu fiz, né, para esse meu amigo foi essa. Falei, só tem uma diferença, não é terapia, assim, não é, eu não tenho onde fazer minha terapia, resolvi fazer terapia no vídeo, né? Pelo contrário, faço terapia feliz e tal, amo, todo mundo já sabe. Quem assiste meus vídeos então tá careca de saber. Mas ainda assim, fiz a opção de trazer para um espaço que é público, sim, o que normalmente a gente esconde. Desculpa, é porque eu tô cansada. E aí eu começo a engolir, né? Sílabas. Aquilo que eu já falei uma vez, minha língua começa a enrolar. É horrível. Então, é uma pequena transgressão, mas que é inofensiva, tem me propiciado grandes trocas, grandes aprendizados, tem me feito feliz, justamente por abrir essa outra ponte que me aproxima do outro, por um viés até então não imaginado, e por meio do qual eu tenho crescido muito. Então, e tem aquela vantagem de sempre que as redes, a internet e tal, nos oferecem, que é só ver quem tá afim. Né? Então, você começa a assistir por curiosidade, aí depois, que coisa chata, desliga, né? Desliga, nunca mais procura, busca, deleta e pronto, né? Então eu tô muito contente, assim, por ser mais uma, porque eu não sou a única também, mais uma mulher a deixar um testemunho da minha época, deste lugar, né? Uma cidade de um país que não é central no panorama geopolítico atual, e está se tornando, assim, não é que está se tornando, está crescendo, está ganhando importância, conquistando um outro espaço, mas enfrentando todas as dificuldades externas e internas que essa mudança aí de postura acarreta. E é só uma crônica do cotidiano, não sei se seria uma micro-história ou uma história do cotidiano, mais um documento que pode vir a se somar às cartas, aos diários, aos registros em cartórios, aos contratos comerciais e a todas essas outras fontes, né,
que alguns estudiosos passaram a enxergar como legítimas para procurarem interpretações, explicações sobre dadas épocas. Gente, vou concluir. Então começaram a chegar os zap-zaps. Aí vai toda hora ficar aparecendo no visor para mim um banner e isso me atrapalha, assim, me desconcentra. Além do mais, eu já estou assim quase chegando ao meu destino. Gratidão pela companhia sempre, pela audiência, pela interlocução, né, ainda que indireta, enfim. Muita gratidão e até a próxima.